Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunindo novamente em Seu nome, estamos felizes. Vamos agradecer, vos louvar, porque juntos vamos ver, ouvir Joana de Ângeles e o Evangelho. Assim, nessa noite, queremos despedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos e estamos iniciando, com a graça de Deus, mais um dos nossos encontros. Agora nesta sexta-feira, encerrando então a semana e aí praticamente encerrando também o mês de novembro, visto que amanhã já é o último dia, domingo, inicia dezembro, mês do Natal, das festas, etc. e tal, para combinar. Então, amigos, bem-vindos, eu e Sérgio damos aqui boas-vindas a todos vocês, desejando uma boa noite, que tenhamos um bom encontro, todos com saúde, que esteja tudo bem com vocês, né? Na graça de Deus e tocando a vida em frente como precisa ser. Então vamos aqui cumprimentando já, boa noite do nosso prezado Robson Duarte, né? Então, boa noite para você, Robson Duarte Couto. Estamos então firmes também com a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que já está chegando aqui conosco. Nós vamos hoje ter no nosso Evangelho, vamos ver a parte que fala então dos nossos prezadíssimos fariseus e escribas. Os famosos fariseus, né, que, como está lá no Evangelho, gostavam de vez em quando, vamos dizer assim, aprontar uma de outra, e foram perseguidores, né, de nosso querido Mestre Jesus, a gente sabe muito bem disso também, mas faz parte da história, faz parte da existência, e nós vamos então conhecer um pouquinho mais do que se fala, ou quem na realidade eram os nossos amigos, os fariseus. E olha aqui, vamos ver o que nos diz então o Evangelho, vamos conhecer um pouquinho mais dos fariseus, e já dando uma boa noite também ao Carlos Eduardo Aragão. Fariseus e escribas. Fariseus. A tradição formava uma parte importante na teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice, rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, esse último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, porque conservavam até a ruína de Jerusalém, nos anos 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente pelo proselitismo. Inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos,
muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens, por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Então, ainda diz aqui, e acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica à letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Escribas, nome dado, no princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, os quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Pois é, amigos, fariseus. E o que nós percebemos, então, por aquilo que o Evangelho nos fala sobre eles? Era uma classe muito poderosa à época, a época de Jesus principalmente, porque nós vimos que antes de Jesus vir, também eles tinham sido já banidos. Por que também? Porque eles se fixam absolutamente na lei religiosa, nas palavras que lá estão, e isso muito provavelmente na sua época anterior a Cristo, quando eles foram dispersos, tal, devia também dar um certo problema com os reis de Judá à época, né, por colocarem as leis escritas ou as leis religiosas algumas vezes acima das próprias leis civis, né, porque na realidade o rei lá existia para tomar as decisões, mas eles se baseavam especificamente na questão daquilo que estava escrito, né? E Jesus veio exatamente para dizer que não era exatamente aquilo e para também desmascará-los, porque o objetivo maior, a gente sabe muito bem disso, era a questão do poder. O poder lá do Sinédrio, né, que era então a reunião dos judeus, os doutores da lei, etc, etc. Então eles formaram uma classe muito poderosa à época, mas ao mesmo tempo em que pregavam a lei, pregavam a pureza, pregavam isso, pregavam aquilo, seus costumes particulares não eram lá muito, né, de acordo com aquilo que pregavam. Então a hipocrisia era uma constante para a época. E aí a dificuldade, né, que Jesus encontrou com eles, procurando sim, isso fez muitas vezes, desmascará-lo, assim como a eles também aos escribas, porque os escribas eram aqueles que cuidavam das escritas, de escrever as leis, etc., que levavam a eles. Então, por isso mesmo que Jesus, vamos dizer assim, no palavra atual, acabou colocando a todos na mesma tigela, vamos assim dizer, né? Então, os fariseus causaram muitos problemas a Cristo, nós bem sabemos na época. Várias vezes os questionaram com relação às leis, com relação aos mandamentos, nós temos vários casos, né? Temos o caso, o maior mandamento, temos o caso citado da moeda de César, e por aí vai, né? Porque Jesus veio trazer uma nova situação para as leis que ele mesmo não mudou. Mas ele veio trazer a visão da interpretação da palavra e trazer aqueles que necessitavam. Enquanto que os outros traziam a sua interpretação, mas ficavam muito mais versados aos seus próprios benefícios que interessados na coletividade, né? Na porção, vamos dizer, mais pobre da época. E daí tanto o problema que Jesus teve com eles. E nós sabemos o desfecho de tudo isso, né? Mas é a história trazendo para nós, então,
descrições e por que tantas coisas aconteceram, como aconteceu e por que aconteceu. O poder acima de tudo. O poder pelo poder, quem está no poder não quer deixar o poder, e por isso muitas vezes fazem coisas inomináveis, coisas absolutamente erradas, nós sabemos disso. É a história, trazendo para nós a época de Jesus e seus participantes mais comuns que foram assim citados na Bíblia. Não é? Então, queridos amigos, vamos aqui também cumprimentando Dona Kim Judélia Lima, Cleusa Oliveira, grande abraço, Cleusa, Bárbara Santana Nery, abraço para todos vocês, abraço para vocês que estão então chegando aqui conosco, que aqui já correu no celular os nomes de vocês, mas depois você sabe que a gente carinhosamente coloca lá o boa noite, os desejos de ótimos dias pela frente, muita saúde, né, para todos nós. Então agradecemos sim, é importante, a valiosa, preciosa participação de todos vocês neste nosso encontro, que já estamos, né, há vários e vários encontros trazendo a palavra e procurando esclarecer alguns pontos, né, do próprio Evangelho e também as palavras de Joana de Ângeles. E hoje, Joana de Ângeles, por falar em Joana, ela traz para nós o capítulo 45 do livro Celeiro de Bênçãos, Vivência Cristã. Vivência Cristã. Vamos ver então o que ela nos diz a respeito disso. A pretexto de preservar uma vida cristã normal, consentânea à atualidade, é necessário proceder a exame acurado do comportamento, de modo a melhor aplicar as diretrizes evangélicas imprescindíveis à felicidade. Vamos lembrar que esse livro é também de 20 anos atrás, por aí, e muita coisa já mudou de lá para cá, mais de 20 anos, aliás. Ninguém advogaria hoje a fuga espetacular à responsabilidade sob a justificativa de servir o Cristo. Improcedente também a tentativa de conseguir o aprimoramento espiritual sob a coerção do silício e a maceração do corpo, esse valioso instrumento que o Senhor concede para a dádiva da evolução. Era muito comum à época, especialmente aos cristãos, né, mais devotos, os ortodoxos, como a gente conhece, colocar o silício para expurgar os seus pecados, as suas penas, as suas faltas, os seus erros, e mortificar o corpo, e aí dar chicotada no corpo, mas ainda há hoje algumas práticas, como ficar, por exemplo, subir escadarias de joelho, né? É a fé de cada um, tem o seu direito. Mas Jesus, ou o nosso Pai Celestial, como diz Joana, nos dá este corpo, o corpo que cada um de nós tem, hoje, que já teve e que terá nas encarnações futuras, para aproveitarmos bem o tempo da encarnação e realizarmos aquilo que é necessário, a nossa evolução, aprendizado, aprimoramento e principalmente ao resgate das coisas erradas que andamos fazendo aí por séculos e séculos, amém, atrás das encarnações anteriores. E mesmo na encarnação atual, nossos erros, consertar, para que não levemos responsabilidades ainda mais para outra encarnação. É a utilização do corpo. Então não cabe mais hoje, com tanta evolução, esse tipo de atitude. Todavia, a acomodação atual aos hábitos da ociosidade em que muitos se comprazem, o gozo indiscriminado decorrente dos favores da leviandade generalizada, o comportamento dúbio a que muitos se entregam, a religiosidade no templo e o desequilíbrio nas atividades comerciais, como na convivência social, sem dúvida, são incompatíveis com a ética do Cristo, que ora os espíritos classificam em vigoroso chamamento para a restauração do amor e da paz na terra, sob o brilho esclarecedor da caridade. Desde que não se faz justo deixar caídos o criminoso e o rebelde, vencidos pelo desconcerto íntimo, não é lícito igualmente concordar com eles em nome do impositivo da tolerância. Não é porque erra que vão ser tolerantes sempre. Eles precisam também acordar para os seus próprios erros e caminhar de uma maneira diferente. Não é aquela tolerância extremamente que vai pelos séculos dos séculos, amém, que vai auxiliar esses irmãos. Eles precisam despertar, precisam ser despertos nessa situação. Adaptar por espírito acomodatício
O rigor evangélico aos que se comprazem na ilusão que nos agravos de toda ordem representa sustentar o crime e estimular a ignorância que se multiplicam infaustosamente. Desde que não se torna mistério uma atitude de inimizade para com os maus ou infelizes, por incompatível com as leis de amor, não se justificaria em nome da fraternidade legítima um comércio de vulgaridade que fomentaria desdobrar dos instintos agressivos daqueles que se agradam em atitudes perniciosas. É como diz aqui, não é porque se tem então a caridade, se tem a compreensão, que vai também ou se praticar ou se vai achar normal que os outros pratiquem atos incompatíveis com aquilo que o nosso mestre nos trouxe. É muito, então, a considerar quando a gente fala em termos de vivência cristã. Em todas as épocas, a vida cristã tem representado expressivo desafio aos que amam a verdade. Somente os que se conseguem impregnar do Espírito do Cristo entreveem as vitórias legítimas sobre si mesmos, com o fruir dos decorrentes resultados da felicidade geral que a todos propiciam. Não são estes melhores nem piores dias para os que pretendem exercitar a elevação interior, vivência cristã. Necessariamente cientificado da imortalidade e assegurado da continuidade da vida espiritual, conforme o comportamento sustentado na terra e os pensamentos vitalizados, enquanto na carne, inseridos nas comunicações dos espíritos, o cristão espírita dispõe dos mais vigorosos recursos para o triunfo, vivendo com os homens, como criatura humana que é, não preservando nem usando artimanhas negativas, nem nefastas adaptações ao moderno contexto do pensamento em voga entre os homens, vulgarizando-se e se pervertendo, antes penetrando-se do amor e do bem, conforme os viveu e nos ensinou o excelso Mestre de todos nós, nosso querido Mestre Jesus. É o que Joana de Ângeles nos diz, nos fala, não é? Em relação à nossa vivência, ao nosso dia a dia, e para não nos deixarmos, obviamente, contaminar por aqueles que levam a vida daquele jeito, sem se importar com nada, procurando tantas vezes somente usufruir, e às vezes, nessa ânsia de usufruir, prejudicam os outros, cometem crimes. Então, trazem para essa vida mais dificuldades ainda do que as normalmente já têm, e que com certeza, por terem este comportamento, ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o cuidado cristão precisa ser muito grande. E aqui, olha o que Joana diz, né? Não são estes melhores nem piores dias para os que pretendem exercitar a elevação interior vivência cristã. Necessariamente se tem cientificado da imortalidade e assegurado da continuidade da vida espiritual, conforme o comportamento sustentado na terra, e os pensamentos vitalizados enquanto na carne. Aí é que está. Comportamento aqui sustentado na terra, pensamentos vitalizados. Que pensamentos? Todos nós podemos ter os pensamentos que quisermos, né? Ninguém controla ou ouve o pensamento de ninguém. Apenas ficamos sabendo, pelo comportamento, mais ou menos, né? Temos noções de como a pessoa pensa, ou às vezes pelo que ela fala. Mas ela fala aqui em termos de pensamento vitalizado, ou trazer a vida a esses pensamentos, né? Então pensa, eu preciso disso, tal, aquele lá tem, mas eu não tenho como, né? Como ter. Será que eu pego? Será que eu não pego? Será que, entre aspas, eu empresto? Né? E vai e faz. Ou seja, aquele pensamento que poderia estar passando pelo seu cérebro, pela sua cabeça, e que, aliás, nem deveria estar passando, você acaba vitalizando ou trazendo esse pensamento à vida e faz aquilo que você pensou. Isso é só um exemplo, mas tantas outras coisas que
que pensamos e realizamos e não são as melhores coisas, não são as mais, digamos, cristãs atitudes. Então nós temos essa responsabilidade de tomar o devido cuidado para não ficar vitalizando pensamentos nefastos. Vamos vitalizar os bons pensamentos, pensamentos criativos, pensamentos de amor, pensamentos de caridade, de fraternidade, para que a gente possa, dentro da vivência cristã, ter os melhores resultados para a nossa própria encarnação, por esses momentos que nós estamos aqui. Que vitalizar maus pensamentos é fazer coisa errada. Isso a gente sabe muito bem, né? E é bem difícil estarmos e ficarmos próximos de pessoas que são contumazes em realizar coisas erradas, né? E às vezes nós, por descuido, também podemos vitalizar pensamentos indevidos. Então, todo cuidado, que nossa vivência cristã, sim, siga as linhas do Cristo que trouxe o melhor para cada um de nós. Cada um de nós seguir o seu melhor caminho, dado que nós temos também o livre-arbítrio. Mas, cada coisa que nós fazemos tem a sua responsabilidade, e mais cedo ou mais tarde teremos que trabalhar por ela. Por isso a gente sempre fala, plante boas sementes para que a colheita seja boa, favorável, porque não tem jeito. Plantou, mais tarde, mais cedo, tem que colher, né? Que nossa vivência cristã seja a melhor. Amigos, por falar então em amor, vamos levar nosso amor aos aniversariantes desses dias. Olha quantos aniversariantes felizes. Hoje a Sandra Oliveira, Marcos Neves, Duda Carine, Marina Cocol. Marina, nosso abraço. A Célia mandou um abraço, já cumprimentamos hoje, mas beijo muito grande, trabalhamos muito tempo junto também. Conhecida da Célia desde criancinha, desde que era pequenininha, né? Então um grande abraço, muita saúde. Deus abençoe, viu, Mãe? E também, claro, Roseli Simplício da Silva, Dilma da Silva Santos, Marcos Junqueiro também, todos de hoje. E amanhã, sábado, olha que belo dia, último dia de novembro. O Carlos Roberto Ruiz, a Ivonete Bueno Quirino, que trabalhamos juntos, a vizinha aqui também, nossa, um grande abraço. A Ivonete, beijo nosso, saúde, saúde, muita saúde. Tá? Também, aniversaria amanhã a Letícia Quioso, a Voltaria Letícia, do Paz e Amor, está aniversariando amanhã, mandamos nosso beijo, um abraço também para a Letícia, que Deus abençoe, está sempre conosco lá no Paz. Também aniversaria amanhã, Cláudio Marcelo Prestes, Anderson Martins, Ana Duarte, Silvia. E também nós temos o aniversário da Eliana Mormiro Borges, parabéns, José Isa Freire, Valdeir Sampaio e o Eric Campe. Nosso abraço para todos vocês, coração a coração, Deus abençoe e fortaleça a caminhada cheia de muita luz e, como a gente sempre diz, plante as boas sementes, porque a colheita depois vem, que sejam bons frutos para serem colhados, frutos digestivos, né? Não, aquele caqui ainda meio verde que coloca na boca, amarra tudo, não, vou esperar o caquizinho, né? Ficar bem madurinho, saboroso, mas só se a semente também for boa. Abraço para todos vocês e também aos aniversariantes particulares de cada um de nós, de vocês aí, familiares e amigos. Tá bom? E vamos então para o nosso encerramento desse encontro de hoje, para a nossa prece. E esse momento de prece também é o momento de levarmos até nosso Pai os nossos queridos irmãos que pedem prece. Vocês também têm seus amigos, familiares que necessitam de prece. Também vamos pedir especialmente ao nosso Pai aqui, pela minha irmã, a Tercília Antonello, que também está com problema de saúde. Então, que Deus abençoe e fortaleça, estaremos orando pela sua recuperação, fazendo os exames, fazendo todo o tratamento necessário, e que assim Deus fortaleça, como tem fortalecido, sempre nos fortalece. Cumpramos nossa parte de fazer aquilo que é necessário, com amor, com força, com fé, acreditando sempre nos desígnios do nosso Pai, que Ele não tem jeito, Ele sabe o que é melhor para nós, porque passamos por dificuldades e todos nós passamos. Então, nosso carinho lá para a irmã Tercília Antonello, lá de Rio Claro. Beijo para você aí, que Deus abençoe. E vamos orando também, pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Décio Muniz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Vanini Colucci, Juliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maria Clara Santana, Joraci Soares Souza, Maurício
Barros, Carlos Alvarenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Barrichello, Maria Aparecida Braga, Helena Santana Santos, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos. Então, para todos vocês, as bênçãos de Deus, nosso Pai, e estamos aqui juntos, caminhando e procurando nos fortalecer, né? Então, queridos amigos, vamos ao nosso momento de prece, levar nosso pensamento até nosso Pai, tranquilizar nosso corpo, nossa mente, nesse início do meio-dia, tranquilizar. Respirar profundamente, colocar água do lado para pedirmos as bênçãos da fluidificação da água, para, sim, para equilibrar nossas funções físicas, orgânicas e assim também equilibrar nossos pensamentos. Então vamos a esse momento, nesse início, ouvindo tranquilamente a melodia. Vamos lá? Pai nosso, que estás no céu, está em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Querido Mestre Jesus, sempre conosco. Aqui, Pai, reunidos em Seu nome, queremos agradecer, vos louvar pela vida, por podermos estar juntos, para aprendermos com o Evangelho, com a Joana de Ângeles, melhorando assim a nossa vivência cristã. Por isso pedimos a vós, que abençoeis a todos nossos filhos, os aniversariantes felizes desses dias. Abençoeis tantos e tantos pais que trazem ao mundo seus filhos. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos, aqueles, sim, que nós já tivemos em nossa companhia. Abençoa aqueles nossos irmãos, todos eles que estão partindo também nesses dias, cumprindo aqui sua caminhada. Abençoa, Pai, a esses que aqui trouxeram seus nomes. Fortalece, sim, na dura luta da minha irmã, a Terceira Toné, de tantos irmãos da Carlinha Facioli, de tantos irmãos, e esses todos que aqui demos os nomes, e todos aqueles que nós mentalizamos e levamos a vós, por nosso coração, nosso amor. Abençoa, assim, nossa família, Pai, a família de todos os seus filhos. Abençoa todos os seus filhos dispersos neste mundo, cumprindo assim, procurando trabalhar a sua própria evolução. Abençoa aqueles que tantas vezes dificultam nossa caminhada pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela ignorância, pela ganância. Abençoa todos eles, abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita. Aqueles que procuram seu trabalho, que sejam fortalecidos em sua busca e recompensados, Pai. Aqueles que têm seu trabalho, que o valorizem. Aqueles que nos dão trabalho, que frutifiquem, que abram novas chances a todos que precisam. Por isso pedimos também para nossas casas de oração, onde nosso coração nos leva para vos louvar, para vos agradecer. Abençoa assim todas as crianças neste seu mundo, jovens, adolescentes, estes que estão vindo ao mundo, decidindo seu futuro, seu caminho, com tantas possibilidades, mas que traga no coração, na mente de cada um, a fundamental importância do amor, do respeito, da caridade, da tolerância, da paciência, da indulgência, do perdão, da fraternidade, para que possamos juntos trabalhar para recuperar este mundo que pede por socorro, querido Pai. Tanto prejudicado já foi pela nossa ignorância, também pela nossa ganância. Esta água fundamental a todos os seus filhos, que está conosco, que aqui beberemos, abençoa, para que sim, para que possa dar tranquilidade ao nosso corpo físico, seu equilíbrio, e sim a esta mente que tanto precisamos. Por isso levamos a vós, Pai, esta prece e dizemos:
Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino do poder, do amor, da glória, da justiça, para sempre. Que assim seja, amado Pai. E pedimos sim pela saúde de todos nós, seus filhos. Pedimos que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco. E sim, que sua misericórdia sempre nos dê novas chances, pois ainda erramos muito. Abençoa seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Suas bênçãos estejam equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, tranquilizando nossa mente. E que harmonizados levemos seu amor, sua paz aos nossos lares, onde estivermos, distribuindo seu amor. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que ainda escolheram caminhos difíceis para que retornem ao caminho do bem, caminho da paz e do amor. Assim vos agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Por sua graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre. E assim, amigos queridos, vamos agradecendo, né? Participação de vocês, olha aí, vamos agradecendo também aqui, vamos ver aqui Cláudio Marcelo Prestes, um grande abraço, Cláudio. Também Alessandra Branco, a Olga Fagundes, a Cacilda Cassiano, a Celinha Mendes, né? Aqui conosco, um grande abraço, a Celinha lá de Nova Odessa, grande abraço para você, Celinha, grande abraço para todos vocês que estiveram conosco, né? Que eu não tive a oportunidade de ir aqui agradecer no momento ao vivo, porque fica tudo correndo, né, na tela do celular, mas estão em nosso coração e depois receberão, sim, claro, o nosso boa noite e o desejo de um ótimo final de semana. Agradecendo aqui, né, está aí a Fátima Ferreira Mendonça também, que está conosco, Judélia Lima e muitos de vocês. Assim, queridos amigos, queremos desejar a vocês um maravilhoso final de semana, que tenham uma noite de descanso, de muita paz. E sim, orem, peçam, porque nosso Pai está sempre procurando nos auxiliar e nós podemos e devemos sim pedir por todos nós, para a nossa saúde, nossos familiares, e assim caminhar. E caminhando, vamos nos encontrar novamente na segunda-feira com a graça de Deus, já agora em dezembro, dia 2 de dezembro. Olha como a coisa passa rápido, não é? Então, amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre trazendo para nós suas bênçãos que nós vamos distribuir a onde quer que nós formos. Tenham sim uma linda noite, um maravilhoso final de semana e até segunda-feira, com a graça de Deus, com muita saúde e muita paz. Até lá, fiquem todos muito bem. Beijo no meio da série, aquele abraço para todos vocês, coração a coração. Aquele abraço então também aqui para a Alessandra Branco, que está aqui mandando um abraço para todos nós. Até lá, tchau.